Viva a vida para mim, para você e para todos nós. Estamos aqui nos nossos estúdios com o Dr. Jorge Alberto Passos Rodrigues. Obrigado, Dr. Jorge, mais uma vez por estar aqui conosco. Dr. Jorge é juiz de direito da Vara de Família aqui da comarca de Taubaté e veio aqui, é um privilégio para nós recebê-lo, veio para nos ajudar a responder algumas perguntas dos telespectadores na área de família. E dentro dessa esteira, dentro dessa seara, nós temos aqui as perguntas que são perguntas pertinentes à dissolução de sociedade de fato, união estável, casamento, divórcio, separação de fato. O que é tudo isso, né? A gente sabe que isso existe no dia a dia de todos e por isso a informação é relevante. E a pergunta agora, que pode ser aí a resposta da sua dúvida também, ou de alguém que você conhece, que ama, é o seguinte. Doutora Virgínia, eu tenho uma dúvida. A amante tem os mesmos direitos da esposa e os filhos dela têm os mesmos direitos dos filhos do casamento? Puxa vida, tomara que a telespectadora não tenha essa situação para Não, resolver, né? mas às vezes ocorre, né? Sociedade dinâmica, cheia de problemas. Então, na verdade, um dos requisitos, um dos deveres do casamento é a monogamia, isso é, existe a fidelidade conjugal. E a existência de um amante significa que o cônjuge, né, o marido, assim não procedeu. E que é pior, o relacionamento é longo, tanto é que tem filhos na pergunta, segundo eu entendi. Então, assim, se a amante sabia que o marido, né, o companheiro que ela achava que é coisa, ela sabia, ela não tem direito a nada na divisão. Sabia que ele era casado, né? Isso. Se não sabia, ela pode alegar união estável putativa, porque ela não poderia casar com ele, porque no Brasil existe um entrelaçamento de informações dos cartórios de registro civil das pessoas naturais que impede bigamia. Então, na verdade, quando eu faço o processo de habilitação, é pesquisado em todos os outros cartórios, especialmente nos cartórios onde eu nasci e tudo mais. Então, o crime de bigamia, ele costuma ser impedido nessa situação. Então, na verdade, a amante vai achar que está em união e vai estar em união putativa. Que caso que pode ser isso? Vamos supor assim que eu seja um viajante, eu tenha residência fixada aqui em Pindamonhangaba e meu local de trabalho seja em Belo Horizonte. E passo semanas trabalhando em Belo Horizonte, fazendo vendas nas regiões de Minas Gerais, Belo Horizonte e tudo mais. E nessa situação eu fico semanas lá, semanas aqui. E se a pessoa de lá não souber que há esse relacionamento, tem um casamento aqui, o marido é hábil o suficiente para esconder isso, pode haver, dependendo da prova ser produzida, muito difícil, mas sempre existe, a união putativa e ela pleitear direitos na situação de companheira. E é até engraçado o próprio termo, né? União putativa. O que é isso? Ela imagina que seja assim, né? Não é um termo pejorativo, por favor. Vamos explicar, né? Porque o telespectador não tem obrigação de saber aí. É a união imaginária, então. Isso. Vamos pensar assim. É uma união estável imaginária. Ela imaginava que vivia em união estável, né? Normal, comum, pública, notória, tinha todos os requisitos para a sociedade daquele local onde ela morava. Sim. Era perfeito. Tanto em Belo Horizonte, né, como em Pindamonhangaba. E aqui, casado aqui, né? Que a esposa aqui também não sabia. E se a esposa souber e não fizer nada? Então, você não vai poder alegar que não sabia e vai ter que suportar o direito da outra. Se souber que isso acontece, tem que tomar providência. Ou conversar com o marido, ou tornar público isso para poder resolver. Inclusive, isso é uma situação que é dado como culpa, certo? E que antes era suficiente para poder extinguir o casamento, e hoje ela não precisa alegar culpa, mas pode trazer esse motivo também para ser apreciado. E mais, dependendo da situação que ela se submeter, for uma situação de vexame e tudo mais, hoje cabe ela pedir indenização contra o marido.
Olha que interessante, muito bom saber isso. Agora, os filhos, né, que é a pergunta que veio aqui em conjunto. Os filhos de uma têm os mesmos direitos dos filhos da outra? Então, a Constituição e a lei civil hoje não mais privilegiam a família. A base da sociedade não é mais a família, a base da sociedade hoje é o indivíduo. Então, antigamente, por exemplo, um homem casado não podia reconhecer filhos tidos fora do casamento. Isso acabou no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da atual Constituição. Então, os filhos são iguais, independente da situação jurídica dos pais. Então, os filhos da amante têm os mesmos direitos que os filhos da esposa. Embora o Código Civil, por exemplo, antigamente dizia que eram filhos legítimos, aqueles tidos dentro do casamento, e esses são ilegítimos tidos fora do casamento. E hoje em dia não existe mais hoje essa diferenciação. Hoje não existe mais. Privilegia hoje o indivíduo. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta, que é aqui. É da Eveline. Virgínia, o meu marido saiu de casa e eu quero arrumar um namorado. Eu perco os meus direitos, mesmo ainda não ter saído do meu divórcio? Então, toda vez que se decreta o divórcio, uma das consequências de decretar o divórcio é o que a gente chama de separação de corpos, isso é, um cônjuge deixa de ter direito sobre o corpo do outro e assim não são obrigados a um a satisfazer o desejo do outro. Em direito a gente chama de satisfazer a concupiscência do outro. Bom, então se houve esse rompimento, é possível cada um refazer a sua vida. Então, em termos de direitos patrimoniais, o que teve cada um, divisão de bens, não há nenhuma repercussão. Guarda de filho também não há, porque o juiz vai sempre procurar o melhor bem-estar da criança, isso é, que pai, que genitor tem melhores condições para poder ser o guardião da criança. Nem sempre a mãe, nem sempre o pai. O namoro pode complicar se eventualmente a telespectadora quiser mais tarde pedir pensão para o ex-marido. Essa situação é um pouco mais difícil, mas fora isso não tem nenhuma outra consequência. Mas antes do divórcio, eles estariam então separados de fato? De fato. E que inclusive nessa situação podem estabelecer validamente o que a gente chama de união estável. Então significa que um homem casado ou uma mulher casada pode estabelecer legitimamente a união estável se estiver separado de fato. Mesmo não tendo feito o divórcio ainda. A separação de fato é que a pessoa continua casada. Certo, então oficialmente continua casada, mas já mora cada um numa casa, eles não têm mais um relacionamento afetivo e formalizado, né? Isso, e publicamente já estão com outras pessoas. Tá certo. Muito bem, não sai daí, porque a gente ainda tem aqui uma pergunta bem interessante, que é da Regina, que ela fala o seguinte, que ela se separou de boca, né? Pelo que eu entendo, uma separação de fato. Porque não dá mais para viver junto. E ela quer sair de casa. Dá abandono de lá, se ela sair de casa, ela pode ser prejudicada? Essa é a próxima resposta do Dr. Jorge, logo depois do intervalo. Não sai daí.